bom dia, bom dia, bom dia. Sem Bíblia não tem café. Passando aqui porque hoje nós já estamos no livro de Salmos, no capítulo 36. O inverno passou, a primavera chegou. Assim também é na nossa vida. Novas estações chegam. Ciclos velhos encerram, ciclos novos se iniciam. E hoje nós estamos no dom da fé. Nós começamos em Salmos, no capítulo 1, onde nós falamos um pouquinho sobre o fato de sermos corpo, alma e espírito. Falamos sobre a diferença da alma e do espírito. Alma e espírito não são a mesma coisa. O espírito é a parte de nós que se comunica com Deus e a alma sede das nossas emoções. Falamos sobre o Espírito Santo e agora estamos falando sobre os dons espirituais. Os dons espirituais se dividem em 3 categorias: dons verbais, dons de habilidades e dons de revelação. Já falamos sobre os dons verbais e os dons de revelação. E agora nós estamos nos dons de habilidades. O dom da fé, dom de curas e dom de milagres. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o dom da fé. Em Hebreus 11 tem uma referência que vai dizer o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Todos nós recebemos uma medida de fé. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Contudo, o dom da fé tem uma função superior à medida de fé comum que nós recebemos. E o que seria então o dom da fé? Está escrito assim: o dom da fé é a habilidade dada a alguém com o chamado de exercitar uma capacidade extraordinária de crer. Deus, sobrenaturalmente, esvazia essa pessoa de qualquer dúvida e a enche com uma fé especial que a capacita a realizar o propósito de Deus, apesar de todas as circunstâncias contrárias e contraditórias na sua vida. Esse dom é dado a um cristão cheio do Espírito Santo quando a tarefa que ele recebeu do Senhor requer mais do que uma fé comum. Deus quer que nós sigamos sempre confiando no Senhor, sabendo que, se Ele nos der uma tarefa especial para fazer, Ele nos dará uma fé sobrenatural para cumprir este propósito. O dom da fé pode operar, às vezes, associado aos dons de milagres e curas. Correndo aqui da abelha. que coisa! Estava sentada aqui, ela quase me picou. Esse dom pode operar associado aos dons de milagres e curas. E esse dom também funciona quando os servos de Deus falam inspirados pelo Espírito Santo e Deus confirma a palavra deles como sendo a sua própria palavra. Nós vamos ver o exemplo de Elias quando ele disse: segundo a minha palavra não vai chover, e não choveu, até que ele começou a orar novamente para que chovesse. A Bíblia está repleta de exemplos de homens de Deus e mulheres de Deus que, através do dom da fé, fizeram coisas lindas e sobrenaturais. Um dos exemplos que eu gosto muito de observar é o exemplo de Davi, quando ele vê o povo de Israel sendo desafiado por aquele gigante e ele se propõe a lutar contra ele. Observamos que ele não tinha nenhuma estrutura, nenhuma experiência, nenhuma ferramenta, nenhuma arma, mas ele confiou unicamente em Deus. As circunstâncias de Davi eram completamente contrárias. Ele não tinha nenhuma possibilidade de vencer aquele gigante, mas ele colocou os olhos em Deus e não nas circunstâncias. E assim também, muitas vezes, para que nós possamos exercer a nossa fé, não é diferente. Por vezes na nossa vida nós temos que enfrentar alguns gigantes, algumas situações desafiadoras. Quando nós olhamos para as circunstâncias, nós vemos que não há nenhuma possibilidade de nós sairmos vencedores. Mas o segredo é não colocar os olhos nas circunstâncias, mas sim em Deus. Uma coisa eu aprendi quando eu estava passando um tempo difícil. Eu li uma frase do livro Vencendo Gigantes ou Derrubando Gigantes. E o autor dizia assim: foco no gigante e você tropeçará. Foco em Deus e os seus gigantes tropeçarão. Então é isso, gente. Por hoje foi isso. Nós vamos meditar agora em Salmos, no capítulo 36. A maldade humana e a bondade de Deus. O pecado fala ao perverso lá no fundo do seu coração. O perverso não aprende a temer a Deus. Ele se julga muito importante e pensa que Deus não descobrirá o seu pecado e não o condenará. A conversa dele é má e cheia de mentiras. Ele não tem juízo e não quer fazer o bem.
Deitado na sua cama, ele planeja maldades e anda por caminhos que não são bons e nunca rejeita coisas más. Ó Senhor Deus, o teu amor chega até os céus e a tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é firme como as grandes montanhas e os teus julgamentos são profundos como o mar. Ó Deus, Senhor. Ó Senhor Deus, tu cuidas das pessoas e dos animais. Como é precioso o teu amor. Na sombra das tuas asas encontramos proteção. Ficamos satisfeitos com a comida que nos dá com fartura. Tu nos deixas beber do rio da tua bondade. Tu és a fonte da vida e por causa da tua luz nós veremos a luz. Ó Deus, continua a amar os que te conhecem e faze o bem aos que têm um coração honesto. Não deixes que os orgulhosos e os maus me pisem e me obriguem a fugir. Lá estão eles, caídos, foram derrubados e não podem se levantar. Mas eu vejo o guerreiro que vai derrubar gigante. Alguém se acha pequeno, não consegue nem falar. Mas quem vai falar sou eu, então faz o que eu mandar. Alguém pode perseguir, zombar os sonhos teus, mas teus sonhos fazem parte do projeto que ele já fez. E se alguém questionar, não quiser entender, pode ficar com o Senhor, que Deus responde por você. Não tem aparência, não ora bonito, não tem influência no meio das ovelhas. Esse é um rapaz da casa menor, malhando trigo no lagar. Estava um homem de família pobre, se achando menor. Mas Deus trabalha diferente, ele não olha a aparência, vê o coração. Não diga que você não pode, pois foi eu que botei. Então cumpra a missão, quem capacita sou eu, quem dá estratégia sou eu.